Êxodo capítulo 29. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e serei o seu Deus. Versículo 45. A Moisés coube a responsabilidade de cumprir cada etapa da cerimônia de consagração de Arão e seus filhos, ao chamá-lo para a grande missão de libertar os filhos de Israel do Egito. Em determinado momento o Senhor lhe disse: Vê que te constituí como Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será teu profeta. Êxodo capítulo 7, versículo 1. Como um tipo de Cristo, além de conduzir o povo para a liberdade, Moisés foi designado para realizar a figura de uma obra que só Cristo pode realizar. Antes mesmo que pudessem oficiar como sacerdotes no santuário, Arão e seus filhos tiveram de se submeter a um ritual simbólico, e a participação deles se resumiu em estender a mão sobre os sacrifícios para a confissão e perdão de seus pecados. Fora isso, tudo o mais foi feito por Moisés. Imagino o sentimento inaugural de impotência e o constrangimento ao saber que seriam lavados e vestidos por Moisés. Arão pode ter pensado que seria melhor se ele mesmo pudesse tomar o seu próprio banho sozinho. Mas quão significativo era aquele momento em que tinha que confiar plenamente em tudo que Moisés fazia. Quão preciosa seria aquela primeira lição de dependência e humilhação. Ficariam sempre gravadas no coração de Arão e seus filhos as cenas iniciais de seu ministério. Era um claro recado de Deus de que o ofício sacerdotal, antes de qualquer outra coisa, dependia inteiramente da direção divina, e que a única participação humana no plano da salvação é a nossa entrega, simbolizada pelo estender de mãos de Arão e seus filhos sobre os cordeirinhos. O sangue daqueles sacrifícios, além de ser aspergido sobre o altar, também foi ordenado a Moisés que o pusesse sobre a ponta da orelha direita de Arão, bem como de seus filhos, e que o mesmo processo fosse feito sobre o polegar de sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. Este era um símbolo da perfeita obediência. Suas vidas deveriam ser exemplo daqueles que ouvem, fazem e andam conforme a vontade do Senhor. Especialmente a Arão, cumpria o dever de ser um homem consagrado a Deus e imprimir na mente de seus filhos o testemunho que os capacitaria a assumir o seu lugar após a sua morte, como está escrito: As vestes santas de Arão passaram a seus filhos depois dele, para serem ungidos nelas e consagrados nelas. Dependência, humildade, entrega e obediência. Eis o que o Senhor espera do seu povo, especialmente de seus líderes. Homens e mulheres que estejam dispostos a aceitar que antes de serem líderes precisam ser servos. A obra de consagração e santificação realizada por Moisés representa a obra feita por Cristo em favor da humanidade. Jesus nasceu como um bebê indefeso e completamente dependente do cuidado de seus pais terrestres. Foi lavado, vestido e alimentado por eles. E quando finalmente chegou o momento de cumprir o seu ministério, foi batizado por João Batista e viveu para servir em obediência ao Pai até a morte e morte de cruz. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Foi a sua vida de perfeita obediência e incomparável serviço que nos garantiu a vitória em sua ressurreição e ascensão. É por isso que crer em Cristo envolve muito mais do que simplesmente acreditar. Tem a ver com submissão e entrega à vontade de Deus. E as ofertas contínuas ou sacrifícios diários revelavam bem esta entrega, que deve ser diária e constante. O sacrifício da manhã e o sacrifício da tarde representam a verdadeira adoração a Cristo.
Assim como a Arão cumpria passar para seus filhos as suas vestes santas, aos pais cumpre a responsabilidade de transmitir a seus filhos, através de uma vida consagrada a Deus, o sagrado privilégio da adoração ao Deus único e verdadeiro. Temos feito do nosso lar um lugar de adoração ao Senhor? Pode o Senhor dizer de nossa casa: onde vos encontrarei para falar contigo ali? Meus amados irmãos, a nossa luta, como bem declarou o apóstolo Paulo, não é contra pessoas, mas é um grande conflito contra as forças do mal regidas pelo maligno. Efésios capítulo 6, versículo 12. E assim como Arão e seus filhos tiveram de se submeter a serem vestidos por Moisés, precisamos nos submeter ao Senhor, a fim de que Ele nos vista da sua armadura, Efésios capítulo 6, versículo 10, e lave as nossas vestiduras no sangue do Cordeiro, Apocalipse capítulo 7, versículo 14. E como fazer isto? A resposta está no holocausto contínuo, em uma vida de constante comunhão com o Deus que nos salvou. Pela fé, ouçamos a voz de Jesus a nos falar neste momento. Ainda dormis e repousais? Basta, chegou a hora, levantai-vos, vamos. Marcos capítulo 14, versículos 41 e 42. Despertai, pais, despertai, filhos, despertai, ministros do Senhor, despertai, povo de Deus. É tempo de consagração, de unção e de santificação. É tempo de nosso lar ser um pedacinho do céu na terra. É tempo de confissão e de arrependimento. É tempo de buscar ao Senhor enquanto o podemos achar, pois a profecia de Amós se apressa para o seu cumprimento. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar a mar e do norte até ao oriente, correrão por toda parte procurando a palavra do Senhor e não a acharão. Amós capítulo 8, versículos 11 e 12. Seja o nosso coração um sacrifício contínuo de amor ao Deus que nos salvou, e todos saberão que Jesus é o Senhor, o nosso Deus, o nosso Redentor. Oremos, amados. Nosso Pai amado, quão preciosa é a Tua palavra e quão importante é o conhecimento sobre o santuário, pois ele nos aponta a Cristo e sua obra redentora. Ó Deus eterno, continua iluminando a nossa mente e aquecendo o nosso coração com Tuas palavras, para que sejamos santificados a cada dia, até que estejamos prontos para Te encontrar. Desperta-nos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vigiemos e oremos. Um bom dia da preparação, povo cujo Deus é o Senhor. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.